O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no sábado, no primeiro sábado do mês, no sábado depois da quarta-feira de cinzas, e a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, é uma continuação da primeira leitura que nós ouvimos ontem. Ontem nós ouvíamos a crítica de Deus, a condenação de Deus ao jejum praticado. O povo que praticava o jejum, mas concomitantemente, isto é, ao mesmo tempo que jejuava, pecava. Estava se abstendo de comida, mas não estava se abstendo do pecado. Então nós refletíamos aquela frase de São Leão Magno: inutilmente nega ao corpo a comida quem não nega à alma o pecado. Então, se você se priva da comida, mas não se priva do pecado, se você faz penitência de não comer coisas, mas continua alimentando a sua alma com o pecado, isso de nada vale. E aí nós completávamos com aquele texto de São João Crisóstomo, que dizia que de que serve não comer carne se você devora o seu irmão? De que serve você não comer carne, mas se você continua com todos os desregramentos na sua alma, contra os quais você não luta? Então, a penitência, ela deve ter como finalidade eliminar o pecado, porque é isso o que agrada a Deus. Este é o nosso culto espiritual. Pois bem, de uma maneira resumida, era isso o que nós víamos. Então, esse aspecto negativo de quem pratica o jejum, mas não faz verdadeira penitência, de quem faz o jejum, mas não se abstém do pecado. Já hoje, na primeira leitura de hoje, que continua sendo a leitura do profeta Isaías, ele começa a apresentar agora uma perspectiva positiva, isto é, daqueles que fazem o jejum, daqueles que fazem penitência, mas que é uma penitência acompanhada da prática da virtude, isto é, aquela penitência que é acompanhada com o amor ao próximo, aquela penitência que é acompanhada da justiça, aquela penitência que é acompanhada com a luta contra os nossos pecados. Pois bem, Deus então, por meio do profeta Isaías, ele promete tantas bênçãos. E aqui, meus irmãos, essas bênçãos são para nós também. Isto é, se nós, aqui sentados nos bancos da igreja,
Nós, aqueles que acompanham pelas redes sociais, se nós nos propusermos a passar estes 40 dias da quaresma, fazendo penitência, como a igreja nos convida a fazer, isto que Deus promete, por meio do profeta Isaías, Deus não apenas prometeu àqueles contemporâneos de Isaías, mas promete também a nós. Ouçamos aqui, Isaías, capítulo 58, estamos ainda no capítulo 58, ontem foi 58, do versículo 1 ao versículo 9, até a primeira parte do versículo 9, hoje, mesmo capítulo 58 de Isaías, com o versículo 9, a segunda parte, até o versículo 14, e Deus diz: assim fala o Senhor, diz o profeta Isaías, assim fala o Senhor, se destruíres teus instrumentos de opressão, se deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, isto é, se deixares o pecado, se deixares tudo aquilo que desagrada a Deus, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Isto é, se nós então, vamos aqui dizer de uma outra maneira, se nós começarmos a lutar contra os nossos pecados, e aqui cada um começa a pensar quais são os seus pecados, e não pense necessariamente nos pecados mais terríveis que talvez você não os tenha, mas pense na inveja, que é terrível, foi pela inveja que o pecado entrou no mundo, foi pela inveja que Caim matou Abel, seu irmão, foi pela inveja que os irmãos de José o venderam como escravo para o Egito, foi por causa da inveja que Jesus Cristo foi condenado à morte. Então quer dizer, a inveja, por meio dela, muitas desgraças são cometidas, e muitas vezes, entre aspas, invejinhas são alimentadas no nosso coração, e antipatias nascem, e nascem por causa da inveja, porque você é incapaz de se alegrar com o sucesso do seu irmão, porque você não se alegra com a felicidade dele, você fica sempre alimentando aquela disputa, e isso às vezes em casa, tá? De irmão contra irmão, de irmã contra irmã, entre os familiares, cunhados, primos, existe muita inimizade fomentada, causada, que tem a sua raiz na inveja. Pois bem, diz então a palavra de Deus, se você lutar então contra os seus pecados, a sua inclinação a sempre fazer comentários desagradáveis, venenosos, a sua inclinação à maledicência, você tem prazer em falar coisas más a respeito dos outros, nem sempre mentirosas, às vezes verdadeiras, mas movida por pura maldade. Então alguém fez algo de errado e você gosta, você tem prazer de alardear aquele erro cometido por aquela pessoa. Você é quase que você tem um ofício, uma missão de não deixar ninguém se esquecer dos pecados cometidos por aquela pessoa. Maledicência, e quando não, até mesmo calúnia, mentira, você começa a dizer o que não foi verdade, ou juízo temerário, quando existe a possibilidade de aquilo ter acontecido, mas pode ser que não seja daquela maneira, e você já toma o partido daqueles que falam mal e que fazem o juízo temerário. Então são coisas que às vezes as pessoas confessam meio risonhamente, isto é, entram isso quando confessam,
entram no confessionário: ah, padre, eu sou meio fofoqueiro, eu sou meio fofoqueira. E por fofoqueiro, fofoqueira, você compreende aqui uma pessoa maledicente, uma pessoa que levanta calúnias contra os outros, uma pessoa que tem facilmente juízos temerários, pecados graves, pecados mortais, mas que nós temos como coisinhas bobas, aquela impaciência que causa tanto mal-estar no seu ambiente de trabalho, na sua família, porque você não sabe se dominar quando contrariada, quando contrariado. Você quer sempre que as coisas sejam como você quer, e às vezes você quer tudo certinho, você não quer coisas erradas, mas você não sabe relevar, aceitar. Aqui eu não falo de coisas moralmente erradas, estou falando de você não saber aceitar que às vezes, por exemplo, o ritmo da sua casa não será como você gostaria, e você sabe relevar e oferecer a Deus como sacrifício da sua vontade. Então comece a analisar a sua vida e ver se você de verdade está lutando contra os seus pecados, se você de verdade está lutando contra os desregramentos na sua alma, se você de verdade está lutando contra a sua preguiça espiritual. Você fez propósitos, e se você está cumprindo, você os está cumprindo já com tanta languidez, com tanta moleza, que eu não sei se você chegará ao final da quaresma nesse ritmo em que você se impôs já no quarto dia, quarta, quinta, sexta, sábado, no quarto dia de penitência. Isto é, você tirou os olhos do sobrenatural, voltou apenas os seus olhos para a penitência em si, e você desanimou, você perdeu o foco espiritual. Então comece a se analisar. Você que fez o propósito de não assistir a algumas séries, espero que você fez o propósito de não assistir algumas séries lícitas, porque se são ilícitas, você renuncia sempre. Não se faz penitência assim: ah, durante a quaresma eu não vou assistir pornografia. Não, a pornografia você não assiste nunca. Ah, durante a quaresma eu não vou trair a minha esposa, durante a quaresma eu não vou encher a cara. Entenda, isso é um propósito para a vida inteira. Você renuncia coisas lícitas. Então, digamos, programas lícitos que você assistia, e você fez o propósito de durante a quaresma não assistir, mas você vive nutrindo, alimentando o desejo de assistir. Ah, mas seria tão bom se eu pudesse assistir. Ah, penitência danada, ah, penitência maldita, ah, penitência ingrata, por que eu fiz essa penitência? Ah, meu santo, misericórdia. Você é incapaz de oferecer a Deus algo com amor. Santa Teresinha, quando fazia penitência, e às vezes aquilo lhe causava um cansaço, ela dizia que ela escondia imagine como se de Deus pudesse esconder alguma coisa, ela escondia até mesmo de Deus o seu cansaço, para aquilo não entristecê-lo, porque ela queria fazer a penitência com todo o amor. Então assim devemos ser nós. Devemos então fazer a nossa luta, as nossas penitências, com sorriso no rosto, com a cabeça perfumada, como diz a palavra de Deus, e não mostrando a Deus: ah, Senhor, olha, o Senhor seja generoso comigo, porque a penitência que eu estou fazendo está sendo dureza, passando na cara aquilo que você está fazendo. Então vamos lá, vamos fazer a penitência com amor, e vamos ao mesmo tempo lutar contra os nossos pecados, para que esta graça que Deus promete se realize na nossa vida. Isto é, Deus promete então que se nós fizermos com amor, e se nós abandonarmos o pecado, Ele fará o quê?
nascerá nas trevas a tua luz. Isto é, a vida, até aquela vida mais escura, até aquela alma mais manchada, resplandecerá. Até aquela vida mais fadada ao fracasso e à morte, renascerá. Imagine que promessa maravilhosa. Imagine então, se você faz isso, se você está vivendo a sua quaresma, não só por você, mas pelos seus filhos. Essa promessa é para os seus filhos também. Se você está fazendo a sua quaresma e rezando por essas pessoas, esta promessa é para essas pessoas também. Imagine, você se tornará um manancial de graças. Você se tornará uma fonte de graças, mas isso depende da sua correspondência à graça de Deus na sua vida. Então vamos lá, vamos fazer penitência, lutando contra os nossos pecados. Fazer jejum, lutando contra os nossos pecados. Dormir no chão, lutando contra os nossos pecados. Não tomando café, eu não estou falando que você vai fazer tudo isso, mas cada um com a sua penitência, lutando contra os seus pecados, ou aquela penitência que eu falei ontem, dormindo sob tarraxas, lutando contra os seus pecados. Porque se você simplesmente faz a penitência e não luta contra os seus pecados, isso, como disse São João Crisóstomo, é uma desonra da penitência. Você ofende a Deus fazendo aquela penitência, e você rebaixa a própria penitência. Pois bem, mas quem lutar contra os seus pecados, nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura será iluminada como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida. Até nos momentos mais difíceis, o Senhor não deixará faltar a água necessária para a tua alma. O Senhor não deixará faltar a graça necessária para ti e para os teus, para aqueles para os quais você reza. Ele renovará o vigor do teu corpo, e por corpo aqui compreendamos não apenas o corpo físico, mas todo você. O Senhor revigorará você plenamente. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Imagine aqui então, meus santos, quantas bênçãos Deus nos promete. Isso já deveria ser suficiente então para que nós retomássemos o nosso ânimo inicial para continuarmos nos nossos propósitos quaresmais, fazendo com amor a Deus e fazendo bem feito, fazendo como faz e nos ensina a igreja de nosso Senhor. Pois bem, enquanto então a primeira leitura retirada do capítulo 58 de Isaías nos apresenta esse aspecto positivo de quem faz bem a sua penitência, de quem faz bem o seu jejum, o Evangelho, ele nos apresenta um exemplo concreto de alguém que abraçou a penitência e os frutos que ela deu na sua vida. É o caso de Levi, é o caso de Mateus, né? A mesma pessoa, né? Mateus, São Mateus, apóstolo, tinha uma vida obscura, uma vida entranhada no pecado. Ele era cobrador de impostos, muito provavelmente ele era ladrão, ele era odiado pelos seus, porque um cobrador de impostos era um judeu que trabalhava para os romanos, e os romanos diziam, por exemplo, você tem que me pagar todo mês R$1.000, o que você ganhar a mais é seu. Então muitas vezes os cobradores de impostos aumentavam as taxas, porque sabiam que deveriam entregar 1.000 para os romanos, mas se eles cobrassem 3.000, o restante era para ele. Então este homem odiado pelos seus, este homem que era tido como todos os outros, como pecador público, era assim que os cobradores de impostos eram tidos. Diz que nosso Senhor olhou para ele
e o viu sentado na sua coletoria de impostos, isto é, o viu na sua situação de pecado, e disse: vem e segue-me. E diz que ele se levantou e seguiu nosso Senhor, deixou tudo, deixou a sua banca e seguiu nosso Senhor. Aqui nós vemos então a generosidade no coração dele, fruto da graça de Deus. Mas, meus santos, esta graça que Deus concedeu a Mateus, Deus concedeu e concede e renova a cada dia a todos nós aqui. E mesmo se houvesse aqui um não batizado, que eu acredito que não haja, acredito que todos os que estão aqui sejam batizados, mas mesmo se aqui houver, ou alguém que venha assistir, um não batizado, esta graça, que é um chamado à conversão, a você é dada. Deus não nega esta graça a ninguém. Ora, então todos nós temos esta graça, esta capacidade então, fruto da graça de Deus, de abandonar o pecado e seguir nosso Senhor. Diz então que Mateus fez isso, e aqui nós vemos a condição essencial para que nós sejamos chamados por Deus, que nós nos reconheçamos pecadores, porque diz depois que Mateus, agradecido, feliz, deu uma festa, um jantar, nosso Senhor estava com ele, e os fariseus e os saduceus começaram a criticar Jesus, dizendo: ele come com os pecadores. E Jesus diz: eu não vim chamar os sadios, eu vim chamar os doentes, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores para a conversão. Ora, a primeira condição para que nós então sejamos chamados é que nós nos reconheçamos pecadores. Se Mateus se achasse muito santo, ele teria fechado o seu coração para a graça, como fecharam o coração para a graça os fariseus e os saduceus, de modo que, se você, meu santinho, aqui sentado na igreja, aqui sentado nos bancos da igreja, você diz: ah não, eu não sou tão pecador assim não, você está fechando o seu coração para a graça de Deus. Mas se você bate no seu peito e diz: eu sou um pecador miserável, e só não cometi pecados maiores, porque por misericórdia de Deus eu fui poupado, mas eu sou um pecador miserável, e todos os desregramentos estão em mim, porque eu sou capaz de todos os pecados. Aquele pecado cometido por aquela pessoa, eu sou capaz de cometê-lo. Diga isso. Existem pessoas que são soberbas o suficiente para olhar para pecados alheios e dizer: eu nunca cometeria aquilo. Imagine, trair o meu esposo, trair a minha esposa, eu nunca faria isso. Roubar, não, eu nunca faria isso. Matar, você é capaz de todos os pecados, e se não os cometeu, é porque a graça de Deus o livrou. Mas você é um pecador perdoado. Se você não estiver na ativa, é porque a graça de Deus o poupou. Então a primeira atitude sua é reconhecer que você é um miserável pecador, e de que você necessita de Deus, que você necessita da graça de Deus, de que você necessita do perdão de Deus, e de que você necessita de fazer penitência para progredir no caminho de Deus, como fez Mateus. Ele abandonou a sua banca, ele abandonou os seus comparsas, os seus amigos de cobrança de impostos, porque ele começou a seguir Jesus. Da mesma maneira nós, para que nós progridamos no caminho de Deus, é necessário, é condição sine qua non, é uma condição sem a qual não é possível você progredir na santidade, que você abandone as amizades erradas, que você abandone os lugares errados que você frequentava, porque se você quiser conciliar Deus e o diabo, não dá. Luz e trevas não se coadunam. Então, se você quer estar na luz, você precisa se afastar das trevas, mas se você insistir em permanecer nas trevas, você se afastará
da luz. Então, Mateus abandonou aquela situação mais ou menos vantajosa, né? Aquele seu emprego vantajoso, ele teve que abandonar, porque aquele emprego era uma condição de pecado para ele. Então, imagine, Mateus, para se tornar rico da graça de Deus, ele teve que se tornar pobre para as coisas do mundo. Quem estaria disposto a largar o emprego por causa de Jesus? Quem estaria disposto a largar amizades por causa de Jesus, que Mateus tinha? Quem estaria disposto de abandonar coisas ou pessoas queridas por causa de Jesus? Então hoje, meus santos, neste primeiro sábado do mês, em que nós nos voltamos com um olhar filial para Nossa Senhora, peçamos a Nossa Senhora que ela nos alcance esta graça. Peçamos a Nossa Senhora que ela, como mãe, que ela nos ensine a beleza de renunciar coisas por Jesus. Peçamos a Deus, por intercessão de São Mateus, que assim como ele foi generoso e valente para deixar aquilo a que ele era apegado, que nós também sejamos corajosos e valentes para abandonar aquilo a que estamos apegados, mas que nos prendem às trevas, para abandonar aquilo a que estamos apegados e que nos impedem de caminhar mais pelos caminhos de Deus, que nos impedem de progredir. E peçamos isso por quem estamos rezando. Pode ser que você aqui esteja também trazendo no seu coração seus filhos, seus pais, amigos, pessoas por quem você está rezando, e isso também você vai pedir a Deus, por intercessão de Nossa Senhora e de São Mateus, esta graça de essas pessoas abandonarem os laços com as trevas, para que eles possam caminhar na luz e experimentar esta promessa de Deus: nascerá nas trevas a tua luz, e a tua vida obscura brilhará como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e saciará tua sede na aridez da vida, renovará o vigor do teu corpo, serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.